Olá pessoal, bem-vindos ao Poesia de Domingo, um canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Dando sequência ao nosso projeto inicial de postar todas as escolas literárias que compõem a grade curricular do ensino médio, hoje avançaremos um pouco mais já dentro do século XIX. O nosso último vídeo foi relacionado à literatura romântica, né? Nós falamos de romantismo, aquela coisa do aburguesamento da arte, aburguesamento da cultura, aburguesamento da literatura. Agora, nós estamos falando já da segunda metade do século XIX. O que nos espera? É justamente nesse contexto que nós analisaremos uma nova tendência artística, que é o realismo, e junto dele, o naturalismo. Sabemos que tanto o realismo quanto o naturalismo são escolas que sofreram uma influência do contexto histórico no qual elas ocorreram. E nós não podemos deixar de falar também que no episódio de hoje analisaremos a evolução da pintura, onde nós saímos daquela pintura romântica, né? E nós começaremos então a ter contato com novos estratos da arte, como é o caso da pintura impressionista, da pintura expressionista que eu vou comentar aqui, assim como também a pintura realista. Então, para o episódio de hoje, a palavra de ordem é realismo, naturalismo. Vem com a gente! O realismo-naturalismo, como vocês podem ver no título, que aí está, Realismo-Naturalismo século XIX, nós podemos encarar esse período como sendo um período que vem após a literatura romântica. Realismo é uma tendência, o naturalismo seria a outra tendência. Aí você me pergunta, professor, por que eles estão no mesmo título? A explicação é muito simples, que eles ocorreram ao mesmo tempo. E o naturalismo seria, já resumindo aqui a história, uma forma de realismo um pouco mais temperado. É um realismo carregado com tintas um pouco mais fortes. Quando falamos nesse período, esse período ele tem sua origem na França. Nós temos o Gustave Flaubert publicando Madame Bovary, que é considerado o primeiro livro realista da história, assim como também o Émile Zola publicando Thérèse Raquin, que seria o primeiro livro naturalista da história. Então, tanto o realismo quanto o naturalismo ocorreram meio que ao mesmo tempo. E quando nós falamos nesse estilo, nós estudaremos o realismo como um movimento artístico, as suas características, o contexto histórico, assim como o naturalismo. Depois disso, faremos um passeio, como é comum aqui no canal, pela história da arte, vendo como que a pintura romântica evoluiu para a pintura realista. E tendo também no período as tendências do impressionismo e daqui a pouco do expressionismo que vai aparecer também. Tudo isso aí está dentro do século XIX. Não podemos perder de vista qual que é o objetivo do canal, que é analisar as escolas literárias num primeiro momento, para após isso eu começar a dialogar textos com outras manifestações artísticas. Então isso é um processo. O canal está no começo, gente. Por isso, inscreva-se no canal, porque assim, cada episódio postado, você acaba recebendo a notificação, tá legal? E tem outra também, né? Gostando do episódio, dê um ok só para valorizar o nosso trabalho aqui, valeu? Mas vamos ao que interessa, porque vem comigo! O início histórico do realismo em Portugal e no Brasil pode ser facilmente definido. Lembrando que essa história de você determinar início histórico de um movimento, quando outro movimento começa, quer dizer que o antigo acabou, nós sabemos que não é bem assim. Na realidade, o marco histórico ele serve apenas como um norte pedagógico, que é para a gente poder contextualizar aquele movimento dentro de um contexto histórico. Então, por isso que é importante a gente falar do início de cada movimento, porque eu não posso falar que o barroco ocorre no século XIX ou que o romantismo vai lá para o século XVII. Não dá para falar isso. Então, por isso que nós temos que contextualizar. Sendo assim, nós vamos começar analisando aqui qual é o início histórico do realismo, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, para começar, vamos dar uma olhada em Portugal. Em Portugal, o movimento realista ele vai se iniciar no ano de 1865. O fato que inicia esse período vai ser uma contenda, uma briga intelectual, chamada de questão do bom senso e bom gosto, simplesmente conhecida como questão Coimbra. Vocês podem perceber
que em Portugal, realismo apenas, eu não estou falando de naturalismo, tá? Onde nós temos a prosa realista e também eu vou ter a poesia realista. Isso é o que está acontecendo aqui em Portugal. No Brasil não é isso que acontece. No Brasil nós teremos a prosa realista, nós teremos a prosa naturalista e a poesia ela não será realista. No caso do Brasil, correspondente à poesia realista que está ocorrendo em Portugal, seria a nossa poesia parnasiana, mas isso é assunto de um outro capítulo. Em 1865, a questão Coimbra, ela nada mais foi do que uma briga, uma espécie de discussão intelectual entre duas frentes. E o senhor Antônio Feliciano de Castilho, ele era professor, né? Ele tinha vários ex-alunos que foram para Coimbra, cursar, né, a Universidade de Coimbra. E já estavam se aproximando de uma poesia que se distanciava da essência da poesia romântica. Sendo assim, esse velho professor, né, que tinha cerca de 65 anos na época, ele recebe de um ex-aluno dele chamado Pinheiro Chagas, que estava compondo um livro de nome Poemas da Mocidade, e ele pede para que esse professor, para que o seu Antônio Feliciano de Castilho fizesse o prefácio do livro dele. E o Pinheiro Chagas entregou na mão do velho mestre e falou: "O senhor pode fazer o prefácio para mim?" Falou: "Pode deixar que eu faço aqui." E realmente, o Antônio Feliciano de Castilho fez, né, o prefácio do livro Poemas da Mocidade, de Pinheiro Chagas, elogiando o rapaz. O fato é que nesse prefácio, ele também aproveita para meio que dar uma alfinetada naquele jovem grupo de Coimbra. É lógico que isso não vai dar certo. Essas alfinetadas, elas acabaram tendo uma reação. A gente sabe que toda ação provoca uma reação. E isso aconteceu porque o senhor Antônio Feliciano de Castilho havia citado o nome, né, entre eles, do Antero de Quental. O Antero de Quental falou: "Deixa comigo que eu respondo." É quando o Antero de Quental, então, escreve uma carta chamada Bom Senso e Bom Gosto, que é uma carta-resposta ao senhor Antônio Feliciano de Castilho. Vai ocorrer a partir de então uma espécie de ruptura. Nós temos de um lado a cidade de Lisboa, onde nós temos o Antônio Feliciano de Castilho, que comandava, portanto, uma leva de escritores, de poetas que ainda estavam ligados ao espírito romântico. E nós temos de um outro lado o jovem poeta, que tem seus 25 anos, chamado Antero de Quental. E o Antero de Quental ele já estava em Coimbra, representando, portanto, a novidade estética do realismo. E essa carta, na qual o Antero de Quental responde, acaba gerando uma polêmica tremenda, onde uns tomariam partido do Antônio Feliciano de Castilho, velho professor adepto do romantismo de Lisboa, e outros tomariam partido do Antero de Quental, jovem poeta de Coimbra. Esse conflito acabou por dando seus efeitos. E a partir de então, nós temos aquilo que ficou conhecido como sendo o início do realismo em Portugal. Então, o início do realismo em Portugal começa com a questão Coimbra, também conhecida como questão Bom Senso e Bom Gosto. Para a gente exemplificar como que foi essa questão Coimbra, a questão do Bom Senso e Bom Gosto, eu vou mostrar para vocês apenas o finalzinho, né, da carta no qual o Antero de Quental responde ao velho mestre. Olhem vocês o nível da discussão daquela época. Tá faltando isso hoje, hein, gente? Tá faltando isso hoje, hein? Essa coisa da discussão um pouco mais cerebral, né? Menos visceral, né? Uma coisa é a pessoa falar com o cérebro, outra coisa é a pessoa falar com o fígado, né? E nós temos hoje em dia as pessoas da impressão que eles estão à flor da pele. Percebam vocês qual a carta que o Antero de Quental manda, portanto, como resposta ao seu antigo mestre. Vejam só. Concluo aqui que a idade não a fazem os cabelos brancos, mas a madureza das ideias, o tino e a seriedade. E, nesse ponto, os meus 25 anos têm as verduras de Vossa Excelência convencido valerem, pelo menos, os seus 60. Posso, pois, falar sem desacato. Levanto-me quando os cabelos brancos de Vossa Excelência passam diante de mim. Mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas coisas que saem dele, confesso, não me merecem nem admiração, nem respeito, nem ainda estima. A futilidade num velho desgosta-me tanto quanto a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade, ou então mais 50 de reflexão. É por esses motivos todos que lamento do fundo da alma não me poder confessar como desejava de Vossa Excelência, nem admirador, nem respeitador. Antero de Quental.
Meu Deus, já não se discute mais como antigamente, como vocês podem perceber. O nível era esse, imaginem vocês. Quando ele fala, Vossa Excelência precisa menos 50 anos de vida, então mais 50 reflexão. Cara, isso diz tudo. Quando ele fala, Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade, ele usa o termo, né? Quer dizer, ou você é velho demais, ou precisa mais 50 reflexão, ou é imaturo demais para entender as novas propostas do estilo realista. Isso, gente, marca o realismo que nós encontramos dentro da literatura portuguesa. Mas no Brasil o caminho é outro. O realismo no Brasil, ele teve a sua origem no ano de 1881, quando foi publicado o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. O Machado de Assis foi um dos maiores prosadores que nós tivemos da literatura brasileira e também considerado um dos maiores prosadores do século XIX. O Machado ele vai escrever esse romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é a história do Brás Cubas, contada por ele mesmo. Só tem um detalhe, o narrador da história está morto, como ele mesmo fala, ele está do outro lado do mistério. Depois a gente fala um pouco do Machado. Mas o Machado de Assis não é o único, porque o Machado de Assis, como vocês podem perceber, ele começa aqui a literatura do realismo. Percebam que o realismo está em prosa. Como realismo em prosa no Brasil, como eu vou encontrar também o naturalismo. O naturalismo ele vai começar em 81 também, só que com o livro do Aloysio Azevedo, intitulado O Mulato. Então nós temos, em 1881, dois livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, O Mulato de Aloysio Azevedo, ambos iniciando realismo e naturalismo, respectivamente. Quer dizer, eles estão rompendo com a literatura romântica. Dentro desse contexto, o que nos resta fazer? Qual o contexto, então? Tá? Qual o contexto histórico no qual o realismo e o naturalismo se desenvolve? Vamos dar uma olhadinha nele? O contexto histórico do realismo e naturalismo se dá, nós sabemos, durante o século XIX. E é a segunda metade do século XIX a qual eu estou me referindo aqui, que é justamente um período de profundas transformações econômicas, culturais, sociais, porque trata-se de uma sequência daquilo que nós já estudamos na aula sobre romantismo, que seria agora um estado de consolidação. Consolidação do que, professor? A consolidação daquilo que nós encontramos como sendo o Estado burguês. Com a consolidação do Estado burguês, nós teremos o aumento populacional nas grandes cidades. Fruto isso do apogeu da Revolução Industrial. E essa segunda Revolução Industrial, ela trouxe isso que está na tela, que é o triunfo do capital e a explosão da massa urbana nas grandes cidades. Se antes nós não tínhamos a questão referente aos problemas sociais, como exemplo, agora começa a aparecer. Sendo assim, nesse processo de apogeu da segunda Revolução Industrial agora, lembrando que nós tivemos lá no século XVIII a primeira, século XIX tivemos a segunda. Se antes nós tínhamos aquela coisa da máquina a vapor como sendo a matriz energética, agora você vai ter a energia elétrica, agora você vai ter o motor à explosão. Gente, estamos pavimentando o contexto para o século XX, que vai ser conhecido como a Era da Máquina, e nós entraremos no século XX quando nós falaremos do modernismo. Enquanto isso não ocorre, nós temos que voltar aqui ao 19. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Além desse apogeu da Revolução Industrial, nós podemos encontrar os bens, né? O que se produz na época? Olha, a eletricidade, o telégrafo, a locomotiva. A locomotiva, professor, vai encurtar as distâncias, né? Todas essas novidades, elas tendem a influenciar a forma de como o cidadão da época vivia. E nós temos aqui, ó, o contexto que marca a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. Vocês já devem ter visto isso antes. Se você tem muita gente com pouco e pouca gente com muito, logicamente nós teremos o quê? As lutas de classes, né? Que seria o conflito entre burguesia e também o proletariado, que tende a ser sistematizado com as novas posturas científicas e filosóficas. O motivo disso é muito simples, porque as palavras de ordem da segunda metade do século XIX seriam ciência, progresso, razão. O que isso significa na prática? Ciência, progresso, razão. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo aquilo que você toma contato tem que ser explicado pelo método científico.
E essas questões elas aparecem na segunda metade do século XIX e vão mudar radicalmente a visão que o indivíduo tem do seu mundo, a visão que o indivíduo tem da sua realidade social. E tudo isso acabou por gerar uma distorção daquela visão romântica, onde os românticos eles não se davam conta da sociedade. Boa parte da produção romântica está lá sustentada pela elite. Nós temos a burguesia como sendo os personagens principais desses romances. Não aparecia uma classe um pouco mais baixa, o proletariado ou o pobre propriamente dito. E quando nós falamos, né, em relação ao contexto histórico no qual a literatura realista naturalista acontece, ela leva em conta isso. Agora, por que se transformou no texto romântico? Por que ele vai se transformar, bem dizer, no texto realista ou naturalista? A explicação disso é muito simples. Nós já falamos em aulas anteriores que a sociedade ela se transforma. Se a sociedade se transforma, consequentemente, a produção artística do indivíduo que está naquela sociedade tende a se transformar também. E é o que acontece aqui. Então, tudo isso se dá em função de novas teorias, novas correntes, tanto científicas quanto filosóficas. E nós podemos encontrar essas novas correntes aqui. Vamos dar uma olhadinha nelas? Então, dado todo esse contexto histórico que nós temos, né, ciência, progresso, razão, tudo isso se dá de forma bastante sistemática pela questão dessas novas posturas. Então, eu vou encontrar a partir de agora, ó, novas posturas científicas e filosóficas. Entre elas, podemos citar aqui o positivismo do Augusto Comte. O método positivo, gente, é uma espécie de método racional, né, em que você vai acabar por explicar muitas coisas através da razão. Então, o positivismo, ele acaba inclusive influenciando, exemplo, a bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista. É uma das correntes do século XIX. Nós temos outras aqui. Nós podemos trazer o evolucionismo do Charles Darwin, que é aquela coisa da seleção natural. Aí você fala assim para mim, pô, professor, o que tem a ver o Charles Darwin com literatura realista naturalista? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho que o Darwin falou da seleção natural, que o mais forte, o mais adaptado evolui. Pense, isso não é assim, meu caro estudante. Porque, afinal de contas, quando você faz um vestibular, quem está preparado passa. Quem não está tão preparado assim vai ter que estudar de novo o ano que vem. Então, tudo isso acaba sendo uma coisa em que o homem começa a perceber que as leis que regem o mundo natural podem perfeitamente reger o mundo social. E essa coisa do evolucionismo mais forte sobrevive. A gente pode encontrar esse exemplo no Curtiço do João Romão. O João Romão, que é o personagem do Curtiço, lembrando que o personagem principal é o próprio espaço, é o Curtiço, ele é uma espécie de trator que ele passa por cima de tudo e de todos para conseguir os seus objetivos. Então, nesse sentido, não seria uma forma de seleção natural? A questão do instinto, cara, ela passa a ser outra coisa determinante também. Então, nós sabemos que essas correntes, elas tendem a influenciar esse mundo. Além dessa questão do evolucionismo, nós podemos encontrar o socialismo científico do Karl Marx, que ele vai analisar o princípio da mais-valia, que é justamente aquela relação que eu acabei de falar para vocês entre o proletariado e o dono da empresa e a burguesia. Então essas diferenças de classes, elas passam a aparecer e passam a ser analisadas. A partir disso, você tem a base do pensamento socialista. Então nós temos, além, né, do Marx, nós podemos citar também o determinismo de Hipólito Taine, ou Hippolyte Taine, né? Ele falou que a ação humana é determinada por 3 fatores. Seria o meio, em primeiro lugar, seria essa questão mesológica. Você acaba sendo influenciado pelo meio em que você vive. A outra questão seria a questão biológica, a questão da raça, a sua carga genética. Então isso acaba sendo uma teoria meio que reducionista, mas é o que temos para a época. E além disso, o momento histórico também. Então a ação humana, ela seria determinada, daí o nome determinismo, por 3 fatores: meio, raça e momento. Aí você deve me perguntar de novo, professor, como que eu encontro a relação desses elementos com as produções literárias? Se nós pegássemos exemplo, os Maias, que é um livro do Eça de Queiroz, que é um prosador realista, no período, a gente vai até citar o Eça de Queiroz aqui no final, os Maias têm um personagem que seria o Carlos da Maia, que herda, portanto, o espírito romântico do pai dele. Então, quando pensamos em relação à literatura realista naturalista, existe dentro do naturalismo uma afinação com a questão do determinismo.
E quando nós pensamos no realismo, já seria essa questão psicológica. E quando a gente fala em questão psicológica, eu não posso deixar de citar também de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né, gente? Então, essas questões, elas passam a aparecer de forma bastante sintomáticas dentro da literatura brasileira, dentro da literatura portuguesa, consequentemente dentro da literatura europeia. Agora, gente, tudo isso que nós estamos vendo serve apenas como espécie de referência histórica. O que de fato nos interessa é o estilo. Como estilo, nós temos que falar tanto do realismo quanto do naturalismo. Esses elementos históricos, eles vão gerar uma transformação do estilo. E esse estilo, nós vamos pender para isso. Realismo, naturalismo, características gerais. Quer dizer, aquilo que eu tenho como geral, tanto ao realismo quanto ao naturalismo. Gente, vai a dica aqui. Estudar realismo e naturalismo é legal quando você compara com a literatura romântica, porque aí fica claro um estilo e outro, tá? Vamos pensar que a literatura romântica, ela tem esses atributos, subjetividade. Professor, por que subjetividade? É aquele olhar pessoal. Nós temos a valorização da conotação, que é o uso das figuras de linguagem. Nós temos a questão da fantasia, ao invés da realidade. Nós temos a inverossimilhança, quer dizer, a distância da verdade. Quer dizer, nós temos personagens da literatura romântica, como eu citei no último vídeo, o Peri do José de Alencar. É um herói tupiniquim, gente. Agora não. O que está mudando aqui? Nós teremos como primeira característica justamente a oposição a isso, que seria, ao invés da subjetividade, a objetividade. Ao invés da linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada, a linguagem denotativa, que seria a linguagem no sentido mais exato, mais direto. Ao invés da fantasia, agora a realidade. Ao invés da inverossimilhança, quer dizer a verossimilhança. A verossimilhança é aquilo que se aproxima da verdade. Que nem eu criar um personagem que arranca uma palmeira com os braços, eu sei que é inverossímil. No caso do Peri. Criar um personagem que tem como gatinho de estimação uma onça, olhem vocês, né? Uma onça. Quem que é esse? É o Arnaldo Loureiro, né? Livro O Sertanejo, também do José de Alencar. Isso é inverossímil, cara. Agora, a verossimilhança é aquilo que se aproxima da verdade. Exemplo, eu vou criar uma personagem como a Luísa, do Primo Basílio. É uma mulher adúltera. Isso é plausível de ser verdade, gente. Criar um homem adúltero, isso pode acontecer. Então a verossimilhança é isso, é aquilo que se aproxima da verdade. Além da verossimilhança, nós não podemos esquecer da impassibilidade. Professor, impassibilidade. A impassibilidade nada mais é do que uma espécie de distanciamento, né? É uma espécie de imperturbabilidade, é quando você distancia o eu, quando você não deixa ali transparecer a sua opinião. Você é meio que indiferente em relação àquilo. Quer dizer, é uma literatura completamente avessa ao romantismo. Por isso, oposição ao universo, ao subjetivismo romântico. Uma das coisas que amadurece aqui, que foi falada no romantismo, seria a contestação das instituições. Agora vai aparecer uma noção de que a época presente é a época no qual os escritores viviam. Lembrando que muitas vezes o romantismo ele traz esse lance de mergulho no passado histórico. Agora isso não acontece. Agora os escritores eles vão muitas vezes falar da sua época, né? É característica realista naturalista. O autor está no século XIX, ele vai retratar o século XIX. Outra coisa que nós podemos citar aqui é essa questão da crítica, né? Eu vou criticar o nacionalismo, crítica ao conservadorismo da igreja, da família. Muitas vezes a igreja é pintada como uma instituição falida. Exemplo disso, o Crime do Padre Amaro, né? Essa de Queiroz. O Crime do Padre Amaro é um romance que traz justamente um padre que vai fazer um monte de coisa errada. E não seria, até o título tá errado, viu, gente? Quem lê o livro quer mudar o título no final, porque não seria o crime do Padre Amaro, mas sim os crimes do Padre Amaro. Como eu falei para vocês, estamos a um tempo em que cada autor apresentado, cada livro citado, gente, daria um episódio à parte. Mas essa crítica ao conservadorismo das instituições, ela não vem à toa. Lembrando que essas posturas científicas e filosóficas, sendo elas o positivismo, o evolucionismo, o materialismo histórico ou o socialismo científico do Marx, o determinismo do Taine, a psicanálise, todas essas acabam por influenciar essa nova visão. Agora, na literatura em específico, nós podemos citar duas tendências novas. A primeira tendência seria a tendência do impressionismo, na pintura, passa de certa forma a aparecer na literatura também. A pintura impressionista é aquela pintura que o pintor ele sai do seu ateliê, começa a pintar ao ar livre, as pinceladas são soltas, né? Ele vai retratar a natureza, ele tem pouco tempo para retratar aquela imagem, por um motivo muito simples, porque se ele demorar muito sol, ele acaba mudando de posição e ele não consegue fazer aquele retrato. Então, a pintura impressionista, ela passa
portanto, a influenciar também o texto. Exemplo típico disso é quando nós pensamos no Ateneu do Raul Pompeia, que é um livro bem complexo nesse sentido. Além do impressionismo, nós podemos citar a corrente do expressionismo. Vai ser muito famosa essa corrente, que é uma das vanguardas artísticas europeias do século XX, mas já no século XIX ela vai mostrar suas garras. Diferente do impressionismo, é uma pintura mais, vamos colocar assim, mais fidedigna, mais ligada ao estudo da cor, ao estudo da sombra, luminosidade, aquela coisa toda. O expressionismo não, cara. O expressionismo é distorção da realidade. Novamente encontramos também essa corrente no livro Ateneu do Raul Pompeia, como eu falei para vocês, que é um livro bem complexo nesse sentido. O Ateneu do Raul Pompeia tem realismo, naturalismo, impressionismo e expressionismo. O expressionismo, diferente do impressionismo, que retrata a realidade, seria a distorção da realidade, seria o exagero das cores, seria aquele tom quase que grotesco, quase que o estilo caricatural na literatura. Além dessa questão do impressionismo e do expressionismo que aparecem na literatura, nós temos as correntes literárias em específico, que nós podemos citar aqui, que seria, na literatura, tanto eu vou encontrar a prosa, ela vai poder ocorrer tanto no estilo realista quanto no estilo naturalista. Nós temos autores realistas, nós temos autores naturalistas e temos, no caso do Eça de Queiroz, que passeia os dois estilos. Colocado no realismo, mas ele namora também o naturalismo. Como também eu posso falar da poesia, onde nós encontramos a poesia realista e também a poesia parnasiana. Quer dizer, sabendo disso aí, a poesia realista vai rolar só em Portugal. A poesia parnasiana é a poesia que acontece aqui no Brasil no lugar da poesia realista, que vai ser um outro episódio, que ela tem a ver com esse período também de oposição ao sentimentalismo, à visão romântica de mundo. A poesia parnasiana vai para outro lado. Ela é fruto, portanto, desse contexto cientificista. Já que eu acabei de citar impressionismo e expressionismo, realismo, naturalismo, vamos olhar primeiro para essa questão do impressionismo e do expressionismo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vem com a gente, ó. Começando aqui, nós podemos mostrar o quadro do Claude Monet chamado Impressão Sol Nascente, datado de 1873. Esse francês, Claude Monet, viveu de 1840 a 1926. Impressão Sol Nascente teve seu título usado pelo crítico Louis Leroy, que escreveu o seguinte sobre essa tela. Ele falou: impressão, qualquer papel de parede é mais bem acabado do que essa marinha. Essa crítica que ele fez estava dentro de um artigo chamado Exposição dos Impressionistas. O fato é o seguinte, é que com essa polêmica, o nome pegou, os impressionistas. Então, a partir de então, você tem um movimento que vai tomando cada vez mais corpo na França. Nós sabemos que no ano de 1874, o Claude Monet, junto com outros pintores, mais ou menos cerca de 30, eles vão fundar uma espécie de clubinho, vamos colocar assim, para poder trocar essas experiências, e o movimento, portanto, ele vai tomar corpo na Europa. Então, a pintura impressionista, ela tem esses traços, como vocês podem ver, sempre a pinceladas curtas, né? Sempre a alusão à cor, esse estudo de luz, o estudo de cor, no qual você consegue entender a imagem sempre que olhada à distância. Uma das características da pintura impressionista é essa: quando você se aproxima da pintura, você vê um borrão, não vê nada, aí você faz o quê? Você se distancia, nossa, a imagem se forma. É mais ou menos isso que nós encontramos na pintura, certo? Outro quadro que nós podemos encontrar aqui, também de Claude Monet, seria Banhistas em La Grenouillère, que é um antigo café que ficava ali nas margens do rio Siena, né? E ali você vai encontrar justamente essa ideia, em que os banhistas ali se refrescando, tem um pouco mais aqui à sua esquerda, portanto, uma mata fechada, a água aqui, que cada pincelada dessa seria uma espécie de marola. A impressão que temos aqui é que você consegue escutar as pessoas caindo na água, aquela coisa toda. Os efeitos de sombra, os coloridos sempre luminosos, as figuras sem um contorno nítido, a mistura das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas, tudo isso acaba por ajudar a caracterizar esse estilo.
Outro quadro do Monet seria Regata em Argenteuil, né, que é um quadro de 1872, no qual nós temos ali o mar, nós temos ali os barcos, né, no fundo a paisagem, como vocês podem perceber, sempre recheado dessas pinceladas rápidas, precisas que eu acabei de dizer a vocês. Quer dizer, isso aqui é um exemplo de pintor, né? Agora, nós podemos mudar para o Gustavo Caillebotte também, no Jovem em Sua Janela, que é uma outra imagem também que se associa à literatura realista, tá? Em Jovem em Sua Janela, de 1876, nós podemos perceber uma pintura que está, de certa forma, de mãos dadas com a arte realista. E é justamente nesse sentido que a obra do autor se faz. Ao fim da vida, nós sabemos que o pintor ele diminuiu drasticamente sua produção depois da década de 80, onde ele teria comprado uma pequena propriedade rural, né? Teria acabado seus últimos dias fazendo quadros um pouco menores, em que ele vai deixar, muitas vezes, de expor. E ali ele acaba morrendo, ao que tudo indica, de congestão pulmonar em 1894, tá legal? Mas nós não podemos esquecer que tudo isso tem uma transição. Nós temos, além do impressionismo, nós temos o pós-impressionismo. E para falar em pós-impressionismo, eu não posso falar de outro nome a não ser um Vincent. Quem? Vincent van Gogh. Campo de Trigo com Cipresses em Alto Gallienne, perto de Eigalier, 1889, de Van Gogh. É um quadro que retrata bastante a natureza. Gente, o Van Gogh ele foi um capítulo à parte dentro da história da arte, tá? Nós temos o pós-impressionismo. Van Gogh ele tem uma vida, isso daria um outro episódio aqui só dele. Tá? Mas o Van Gogh ele tem uma vida bastante interessante. Tem uma hora que ele vai para Paris, toma contato com aquela efervescência da vida parisiense, com novos estilos e fica impressionado. Então, quando falamos no pós-impressionismo do Van Gogh, esse pós-impressionismo ele está beirando já o expressionismo. Além desse quadro aqui, nós colocamos para vocês uma outra imagem, como é Ciprestes, puramente isso. Você vê como as pinceladas são grossas, você vê como o tom é um tanto que ele sugere uma noção de movimento, você vê que dá a impressão daquela pintura mal feita. É justamente esse estilo que vai descambar no futuro expressionismo. Um quadro que é bastante significativo dele também, além desses ciprestes, é datado de 1889, né? É pouco tempo antes do Van Gogh morrer, ao que tudo indica teria cometido suicídio, tá? Nós vamos encontrar o Noite Estrelada, que é um dos mais famosos do Van Gogh. Como vocês podem ver, o céu está revolto, como vocês podem ver a cidade ao fundo, os cipresses ali novamente do lado. Olha o retrato que ele faz da lua, gente. Quer dizer, essa distorção o Van Gogh inicia, né? Já teve, portanto, algum adepto. O famoso grito. O norueguês Edvard Munch viveu de 1863 até 1944. Exemplo clássico do estilo expressionista, que vai tomar corpo lá no século XX. Percebe que os contornos sinuosos, reforçados por pinceladas carregadas e distorcidas, desde o céu, se a gente pegar aqui, ó, desde o céu, que está em sangue, tá, até o personagem principal, uma certa forma de S, que acaba potencializando a ação para o grito do protagonista aqui. O próprio pintor falou sobre o seu quadro. Ele disse assim, ó: uma noite eu caminhava por uma rua, cidade de um lado e fiord embaixo. Sentia-me muito cansado e doente. No pôr do sol, as nuvens se tornavam vermelho sangue. Senti um grito passar pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Pintei esse quadro. Pintei as nuvens como sangue real. A cor uivava. A gente percebe que literalmente a cor está uivando aqui. Quando nós vamos falar sobre o século XX, nós vamos falar de uma pintora chamada Anita Malfá, que é uma das representantes de estilo expressionista. O fato é que a Anita Malfá, em 1917, ela vai fazer uma exposição em São Paulo que foi duramente criticado por Monteiro Lobato. Essa exposição de 1917 acabou sendo estupim para aquilo que 5 anos mais tarde iria se transformar na Semana de Arte Moderna. E eu coloquei aqui para vocês um quadro dela, que é a Boba. Esse quadro, a Boba, como vocês podem perceber, de 15 até 16, feito pela Anita Malfá, é uma tela que retrata, portanto, uma mulher, dá para entender que ela acha que era boba, né? Não sei, tá? E ali ela vai ter os traços também que estão profundamente ligados com o estilo expressionista. Mas nós não podemos esquecer que estamos falando de literatura, eu preciso falar do estilo.
Vamos ver quais são as características da literatura realista e da literatura naturalista. Lembrando que quando eu analiso a literatura portuguesa, você teve em Portugal o realismo tanto se desenvolvendo em prosa quanto na poesia. E no Brasil nós tivemos apenas a prosa realista e a prosa naturalista. Porque a poesia realista, nós acabamos de ver no comecinho, que ela vai estar numa mesma época que se desenvolve no Brasil a poesia parnasiana. Não tive, portanto, poesia realista na literatura brasileira. Eu vou encontrar na época poesia parnasiana. Em função disso, fica mais fácil observar as características do realismo e do naturalismo à luz da prosa, vendo quais são os elementos que compõem o texto em prosa, a prosa realista e a prosa naturalista, tanto nos romances quanto no conto e novela. Vamos começar pelo realismo? Então aqui comigo, ó. O realismo, nós temos, portanto, um personagem que ele vai ser associado aqui a um homem como sendo um ser social. O que isso exatamente quer dizer? Se o personagem do realismo é um homem como um ser social, nós encontramos por todo o lastro social. Ele vai ter família, ele vai ter um emprego, vai ter uma colocação. Então estamos falando de preferência da elite. O personagem realista, ele tem, portanto, esses traços. Nós encontramos dentro da arte realista justamente diferente do que ocorre lá na arte naturalista, em que o homem é muitas vezes determinado. Aqui não, ele vai agir de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu interesse. Então, o narrador, ele vai falar um pouco desse personagem. É onde nós encontramos aqui o aspecto psicológico, sendo uma característica muito mais ligada aqui ao estilo realista. Esse documento, para ele retratar uma determinada época, ele vai trazer para a gente também essa ideia de uma literatura documental, de um romance que serve como documento. Que documento é esse, professor? Uma espécie de documento histórico da época. Se eu analisasse o Primo Basílio, cara, é uma descrição precisa de alguém que vivia na classe de uma burguesia média em Lisboa. E ele coloca vários elementos caracterizando isso. Então, por isso o romance que serve como documento também. Outra coisa, já que eu estou falando da elite, eu estou falando da burguesia. Então, predomina o retrato, né, das classes burguesas. Então, esse tipo de texto, essas características, ó, a literatura realista, ela tende a retratar as classes dominantes, portanto, a burguesia. A preocupação é um pouco maior em função disso com o estilo. O autor, ele não vai, de repente, colocar cenas muito agressivas. O realismo, nós não encontramos, exemplo, cenas explícitas de sexo, como exemplo. No naturalismo é uma coisa diferente, gente. No realismo não tem sempre esse tom mais cuidado. Exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o fabuloso, né, capítulo Velho Diálogo de Adão e Eva, né, que eu costumo falar muito esse capítulo em sala de aula também. Nós encontramos nesse estilo, portanto, uma linguagem mais sóbria, uma linguagem um pouco mais cuidada. E já que eu tenho um personagem que se apresenta como ser social, que vai ter uma dimensão psicológica, onde ele pertence a uma classe chamada de classe burguesa, é lógico que muitas vezes dentro dessas narrativas esse personagem ele pode mudar. Quando o personagem numa narrativa muda, nós chamamos esse personagem de personagem redondo. Então é mais ou menos se eu pensasse no Bentinho, do Dom Casmurro. Ele começa como Bentinho, acaba como Dom Casmurro. Uma pessoa casmurra, aquela pessoa chata, aquela pessoa mal-humorada, que você fala bom dia por quê? Né? Isso é um cara casmurro. Então o Bentinho, e logo no começo do livro, ele fala do apelido dele. Então ele começa como menino ingênuo e acaba como um homem amargurado. Então essas transformações tendem a predominar dentro da literatura realista. Por quê? Porque você tem psicologismo. Por quê? Porque o homem é um ser social. Por quê? Porque ele faz parte da elite. Então, tudo isso aí acaba sendo um conjunto. Então, o livro, né, que pertence ao realismo, ele vai ser sempre um pouco mais elegante. A linguagem vai ser um pouco mais cuidada, tá legal? Pra gente exemplificar esse aspecto de uma linguagem um pouco mais educada, um pouco mais polida, por assim dizer, nós podemos pegar um mestre Machado de Assis. Eu coloquei para vocês o último capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um dos romances, como nós acabamos de ver, que inicia a literatura realista no Brasil. Capítulo 160, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, das negativas. Entre a morte do Quincas e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo,
por causa da moléstia que apanhei. Divino Emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso terminou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do Emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, conseguintemente, que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Fantástico, não? Qual que é o legado da miséria humana, gente? Vocês viram que aparece o personagem Quincas Borba? Professor, mas não é outro romance do Machado de Assis? Tem um romance que ele faz depois de nome Quincas Borba, que aí o protagonista é o Rubião, onde aparece esse filósofo maluco que aparece pela primeira vez em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora, nós temos também o naturalismo. Vamos dar uma olhadinha? Entre as características do estilo naturalista, nós podemos inverter aqui, criando agora um homem como sendo um ser biológico. Se no primeiro realismo nós temos um homem como ser social, agora seria um homem como ser biológico. É um homem que acaba sendo determinado pelos seus instintos. É onde vai aparecer aquilo que chamamos de zoomorfismo ou zoomorfização, que é justamente a aproximação do homem com o animal. Muitas vezes os personagens no naturalismo são tratados como animais. Rita Baiana com suas ancas e cadela parideira. Olha que agressivo isso, gente. Então, quando pensamos nisso, ele grunhia como animal no cio, tinha o nariz curvo como ao bico de um papagaio. Quer dizer, essa expressão um pouco mais grosseira, que muitas vezes aproxima o ser humano do animal, tem tudo a ver com esse estilo. É um estilo bem mais agressivo. O determinismo, ele aparece no lugar do psicologismo realista, aparece o determinismo, onde muitas vezes o meio acaba determinando junto com a raça e o momento histórico a ação daquele personagem. Outro aspecto aqui que nós podemos citar dentro do estilo é justamente essa coisa de funcionar como espécie de experimento, chamado de romance experimental, em que muitas vezes se defende aqui alguma tese, que nem eu citei para vocês há pouco o Curtiço, do Aloysio Azevedo, que é um livro que tenta provar por A mais B que o homem acaba sendo condicionado ao meio que vive. Isso acaba sendo um traço bem interessante. Além desse romance de cunho experimental, exemplo, se eu pegar A Carne, do Júlio Ribeiro, discute a questão do divórcio. Se eu pegar o Adolfo Caminha, com o Bom Crioulo como exemplo, ele vai discutir a punição da chibata na Marinha Brasileira. Então, todos esses aspectos são aspectos que têm um certo engajamento. Além disso, eu encontro aqui também as camadas inferiores da sociedade, que seria o proletariado. Muitas vezes falamos que o naturalismo é a estética do feio. Por que, professor? Temática chocante, ambientes degradantes. Então, tudo isso acaba dando um tempero a mais a esse estilo. Ele é mais carregado, como eu disse para vocês. A questão da linguagem científico-patológica aparece muitas vezes. Essa questão da linguagem, ela é tão agressiva, que nós sabemos que em cenas de sexo, você não vê ali dois humanos, dá a impressão de serem dois animais de fato, tá? Então tudo isso acaba dando essa envergadura, é um texto muito mais apimentado. E esses personagens, pelo fato deles serem condicionados ao meio, muitas vezes eles não vão mudar. Então, enquanto no realismo predomina o uso de personagens que mudam, que são personagens chamados de personagens redondos, né? De personagem que começa de um jeito e acaba de outro, no naturalismo nós temos esses personagens, são personagens típicos, ou personagens planos, ou personagem, já até li o termo personagem linear, dando a entender que é aquele que não muda no decorrer da história. Exemplo, um personagem de um livro naturalista, como o Curtiço. O Curtiço, nós temos personagens que não são apresentados na sua dimensão psicológica. Eles são muitas vezes apresentados pelas suas ações, pelas suas reações, né, pelas suas falas. Então a gente vai conhecendo, porque o personagem naturalista ele mantém ainda mais distância do que o realista. A impressão que temos é que o escritor, ao invés de contar uma história, ele está assim estudando a sociedade. Para isso,
nós podemos citar aqui o primeiro capítulo do livro O Mulato, de Aloysio Azevedo, que é o que inicia o nosso naturalismo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui rapidinho comigo? Do livro O Mulato, de Aloysio Azevedo, capítulo 1. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, balando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos, não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Esse trecho inicia o livro O Mulato, que é o livro que inicia o naturalismo no Brasil, que é a história do Raimundo. As histórias naturalistas, elas são bem mais apimentadas nesse sentido. Então, para a gente encontrar aqui um meio termo, a forma mais fácil seria lembrar que o naturalismo nada mais é do que um realismo pintado com cores bem mais fortes. Sabendo disso, nós podemos fazer um passeio pela pintura realista, analisando aqui alguns quadros. Vamos começar aqui. Eu coloquei para vocês um primeiro instante o quadro Os Cortadores de Pedra, do Gustave Colbert, que é datado esse quadro de 1849. A curiosidade nesse quadro é que esse quadro não existe mais, ele teria se perdido lá na Segunda Grande Guerra, tá? O lugar em que ele estava teria sido bombardeado. Em 1839, ele teria se mudado para Paris para cursar Direito, só que nesse mesmo tempo ele aproveitou para estudar pintura. Ele passa a frequentar bastante o Museu do Louvre, onde ele vai acabar por ficar apaixonado em especial pela pintura espanhola do século XVII, em particular com Diego Velázquez, de José Ribera também. Ele era um admirador do claro e do escuro. Outro quadro que nós podemos falar aqui, que seria o Autorretrato, O Homem Desesperado, que é datado de 1843. Em 48, 10 de suas pinturas foram escolhidas para participar do Salão de Paris. Durante a década de 60, 1860, o trabalho de Colbert acabou sendo muito produtivo. Outros quadros que nós podemos trazer aqui, seria isso aqui, O Enterro em Ornans, de 1850. Também de Colbert. Como também você pode ver que é uma cena comum, um enterro. Assim como nós podemos trazer também Mulheres Peneirando Trigo, que já é de 1854. E como vocês podem ver, o Colbert ele acabou por liderar o movimento realista na França. Ele pintava essas cenas que são cenas cotidianas, cenas que falam do dia a dia, cenas que não são nem um pouco idealizadas. E é justamente isso que acaba dando uma certa envergadura à obra dele. Outra coisa importante, quando nós pensamos no Colbert, uma vez ele foi questionado sobre isso. Falou, Colbert, eu gostaria que você pintasse anjos. Ele falou, tudo bem, eu pinto os anjos, só você me mostrar onde que eles estão. Logo, se anjos não existem, eu não vou pintar. Quer dizer, cara, tem tudo a ver com essa transição entre a visão romântica, aquela coisa subjetiva, sentimental, e a visão pragmática, realista. Colbert, ele vai seguir, como também nós podemos citar um outro quadro aqui que é importante dele, que é um que ele fala, bom dia, senhor Colbert, certo? É de 1854 também. Tudo isso dá pra gente uma dinâmica de quem foi esse pintor, só que não para por aí, porque nós temos também uma pintora, que no caso aqui, a Rosa Bauer, A Rosa Bauer, ela vai pintar esse quadro aqui, Pastora com Animais, de 46. Ela foi uma pintora de animais, de paisagens, de retrato, como vocês podem ver. Ela nasceu em Bordeaux, em 1822. Ela deixou vários trabalhos, é uma voz feminina dentro da pintura. E esses retratos realistas que ela faz é o que chama bastante atenção, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, Aqui nós temos o Pastor das Terras Altas, de 59. Olha o realismo disso, gente. Olha como existe, antes de mais nada, essa questão da própria verossimilhança, tá? Além de Pastor das Terras Altas, nós podemos citar uma outra tela aqui,
que se chama Lavrando em Nivernais, de 1849 também. Aí você vê o realismo, né? Você vê os detalhes, você vê a coloração do céu, veja a terra, veja o gado, quer dizer, ela mandou muito bem. Então é um outro nome desse tipo de pintura também, da pintura realista que nós podemos citar aqui. Além da Rosa Bauer, a gente pode falar da Rússia também, no caso aqui, da Corte do Major de 1848, de Pavel Fedotov. Pavel Fedotov, ele vai viver de 1815 a 1852. Ele foi um pintor, como eu falei para vocês, e também ele era oficial da Guarda Imperial de São Petersburgo. Em 1844, ele decide largar a guarda para poder se dedicar um pouco mais à pintura. Tem outro quadro dele aqui também que a gente pode falar, que A Culpa é da Cólera, de 1848, também desse mesmo pintor. Como vocês podem perceber, a arte russa, ela não vai ficar apenas na pintura, também vai ter a literatura realista russa, gente, que é importante. Então, quando a gente olha pinturas como essa, nós não podemos esquecer do Dostoiévski. Dostoiévski vai ser o autor de Crime e Castigo, vai ser o autor dos Irmãos Karamazov, tá? Como também não podemos esquecer do Tolstói, que vai ser o autor de Guerra e Paz, e também de Ana Karenina, que é um outro romance importante. Então, a Rússia, ela tem bastante tradição no que toca ao realismo também. Eu posso citar um outro pintor, olha aqui, olha o detalhe disso aqui, cara. Rebocadores do Volga, de 1872-73, Ilya Repin. Ilya Repin, ele teve uma mãe professora, o pai dele era militar, e ele começou a estudar na escola onde a mãe lecionava. E muitas vezes teve que se mudar de várias cidades em função da atividade militar do pai. Tá? Em 64, ele ingressaria na Academia Imperial de Artes. Ele vai viajar pelo rio Volga por volta de 1870, fazendo vários rascunhos e várias esquetes das paisagens que ele via. Nessa mesma época, ele recebeu uma encomenda do Grand-Duque Vladimir Alexandrovich, que é justamente esse quadro que vocês estão vendo aí, Os Rebocadores do Volga, que foi terminado em 1873. Além desse quadro, nós temos esse outro aqui, ó. Olhem só a riqueza de detalhes. Procissão religiosa na província de Kursk, de 80 até 83. Ele vai falecer com 86 anos de idade, a 29 de setembro de 1930. Tá? Foi um dos grandes nomes aí que nós encontramos da pintura russa também. Que nós fizemos aqui um passeio pela história da arte, vamos voltar ao planeta, né? Falando que nos interessa, que é a literatura. Como que se deu o realismo em Portugal, como que se deu o realismo no Brasil. É lógico, cara, que isso daria aqui vários episódios, mas a gente pode tentar sintetizar isso aqui no finalzinho do capítulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar aqui, primeiramente, apontando como principal prosador, é lógico que é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, ele foi o principal autor do realismo português, autor, antes de mais nada, de livros fantásticos como O Crime do Padre Amaro, que foi citado aqui, O Primo Basílio, que foi citado aqui. A obra dele é tão extensa e variada que ela acabou por se dividir em fases. Nós temos uma primeira fase de influência romântica, uma fase do realismo combativo, que ocorre após 1875 com O Crime do Padre Amaro, que é uma visão muito ácida e crítica contra a péssima influência da igreja na sociedade portuguesa, segundo Eça de Queiroz. E nós temos também uma terceira fase, que é chamada de fase de maturidade intelectual, onde nós podemos falar ali, exemplo, da Ilustre Casa de Ramírez, da Cidade das Serras, né? Além do Eça de Queiroz, nós podemos citar outros nomes. O poeta Antero de Quental é um deles, que foi protagonista da questão Coimbra, tá? A poesia realista e a poesia, muitas vezes, de aproximação com uma questão mais subjetiva. O Antero de Quental, ele era um cara bem perturbado, um maníaco depressivo, para falar a verdade, tá? A poesia do jovem Cesário Verde, que morreu com pouco mais de 30 anos, deixando apenas um livro, que é chamado O Livro de Cesário Verde, tá? Como também nós podemos falar do Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro também foi poeta. Ele vai escrever tanto poesia de combate, poesia social, anticlerical, antimonárquica, exemplo, A Morte de Dom João, A Velhice do Padre Eterno, como também ele vai fazer o Simples, que já em certa medida está se aproximando da linguagem simbolista. O Ramalho Ortigão, ele foi outro nome aqui também, autor de novela policial, como o caso do Mistério da Estrada de Sintra, que ele fez junto com Eça de Queiroz.
Outro autor, Fialho de Almeida. Fialho de Almeida, gente, ele vai escrever contos, O País das Uvas, como exemplo. A Oliveira Martins, o dono de uma prosa historiográfica e também de alguns ensaios literários. E o Teófilo Braga, autor da história da poesia popular portuguesa que ele deixou. E também cancioneiro popular, né? Fazendo além de crítica, fazendo historiografia também. Isso é o que nós encontramos dentro da literatura portuguesa. Então, Essa de Queiroz é o principal nome em Portugal. Assim como no Brasil, será Machado de Assis. Mas como vocês acabaram de ver, não será o único. Vamos dar uma olhada no Brasil que está rolando. Esses são os autores de Portugal. No Brasil, diferente de Portugal, que eu tive só aqui em Portugal, eu tive o realismo. E no Brasil, o que vai acontecer? No Brasil seria o realismo e o naturalismo. Tá, que eu vou ter essas duas correntes. É lógico que Machado de Assis é o meu principal nome. Machado de Assis é autor de Memórias Póstumas, é autor de Esaú e Jacó, é autor do Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho, é autor de contos, mais de 200 contos, é o principal prosador realista brasileiro. Citamos um fragmento do Memórias Póstumas, tá aí a dica de leitura, né? Então, se você for procurar sobre o realismo no Brasil, você vai ter que estudar o Machado, só buscar Machado que tem muito material dele. Além de Machado de Assis, a gente tem melhor naturalista, que foi a Luiz Azevedo. Enquanto Machado é o principal realista, é a Luiz Azevedo, autor do Curtiço, autor de Casa de Pensão, autor do Mulato, que são livros que apresentam de forma bastante sistemática o estilo naturalista. É o principal autor do naturalismo que temos. Além do Machado de Assis, além do Luiz Azevedo, eu posso citar o Raul Pompeia, que é autor do livro O Ateneu. Um livro que vai, como eu disse para vocês, é aquele que vai misturar impressionismo, expressionismo, realismo, naturalismo, tudo num livro só, que é a história do Sérgio, narrada ali em primeira pessoa também. Podemos citar, na sequência aqui, ó, o Adolfo Caminha, um regionalista naturalista que nós falamos aqui, que vai escrever, entre outras aqui, o Bom Crioulo. Outro livro que ele faz também, o Adolfo Caminha, é Anormalista, tá? Temos o Júlio Ribeiro, autor de um romance bem polêmico chamado A Carne, velho. Quando A Carne saiu, em 1888, ele foi chamado de A Carniça. Imagina essa coisa boa, né? A história da Lenita, tudo mais, é outra história bem interessante. Além do Júlio Ribeiro, mas quem, professor? Vamos lá, ó, Inglês de Souza, autor do Missionário. Não confundir com um seminarista de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, romântico, autor da Escravizaura. Esse aqui vai escrever O Missionário, que é uma outra história que vai se passar na Amazônia. É regionalismo naturalista. Além dele, Domingos Olímpio, autor de Luzia Homem, né? É considerado talvez o maior livro dele, tá? Luzia Homem vai ter como um ponto de principal um romance regionalista que fala sobre a seca do Nordeste, para variar. E nós podemos também citar o Manuel de Oliveira Paiva, que vai escrever um livro bem peculiar chamado Dona Guidinha do Poço, cara, Manuel de Oliveira Paiva. Tanto no Brasil quanto em Portugal, gente, a produção realista, ela vai ser bastante extensa. Nós temos no Brasil ainda os naturalistas, que é um tempero a mais, como já foi falado. Esse é um assunto que não se esgota aqui. Cada nome desse citado, cada livro desse citado, como já foi falado, a gente poderia fazer um episódio só dele, mas o objetivo nosso é tentar sintetizar essas coisas aqui de uma forma mais didática no momento, tá legal? Fico por aqui, gostando desse episódio, por favor, dê um ok só para valorizar o nosso trabalho e até a próxima com mais uma escola ainda dentro do século XIX. Valeu, fui!